pontos para ganhar a partida, você precisa fazer gol, amigão. Não tem jeito. E a gente tem uma questão, né, Jairo, que é de confiança. Sim. O Yuri tá passando por um momento já... O último gol dele foi contra o Platense, né? Já alguns jogos que ele perde oportunidades. Ontem ele não teve nenhuma oportunidade assim tão clara. Foram 2 chutes de perna esquerda, né? Pelo lado esquerdo, entrando pelo lado esquerdo da área. Não eram chances claríssimas de gol. As duas forçaram defesas do Walter. Mas acho que tem uma questão de confiança. O cara vai acumulando jogos sem marcar. Isso afeta muito, muito a confiança de um cara que, como o Michel falou, ele é cobrado e eu tenho certeza que ele se cobra para fazer gols. E a gente sabe do que o Yuri é capaz, ele sabe das próprias qualidades, do que ele inclusive já entregou pelo Corinthians em termos de números. Isso certamente tem um peso, vai afetando o jogador. Ele precisa voltar a marcar o mais rápido possível. É um cara que se entrega muito. Você precisa, acho que, ver o jogo inteiro do Corinthians para avaliar a atuação do Yuri Alberto. Não pode ficar restrita só, ele marcou ou não marcou. Mas já é uma sequência em que ele tá em branco e precisa marcar o mais rápido possível para retomar essa confiança. Não faz muito tempo ele estava ganhando o troféu Roberto Dinamite porque foi artilheiro do Campeonato Brasileiro, né? E olha só essa distância, né? Vamos agora falar então de confiança, Bruno. Só que vamos mudar de time. Vamos falar do São Paulo, né? Porque a impressão que dá é que a confiança é cada vez menor da torcida do São Paulo, que já não começou muito confiante, né, em relação ao trabalho do Roger, né? Nós tivemos aí a partida no Campeonato Brasileiro. O São Paulo estava jogando lá no Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, por causa do show do The Weeknd, né, que nós tivemos aí no estádio do Morumbi, mas com o mando de campo, portanto, jogando em casa, empatou com o Bahia 2-2. Empatou não, né? Cedeu o empate. A gente vai falar sobre isso e eu queria a sua avaliação, Bruno. A torcida pegou no pé do Roger, porque quando, por exemplo, ele faz as substituições, coloca lá o Ferreirinha em campo, já estavam xingando ele de burro e o caramba. Acabou a paciência? Jair, nunca teve, né? Eu acho que a avaliação sobre o trabalho do Roger é essa. A torcida... O Roger chegou ao São Paulo com o torcedor predisposto a não apoiá-lo. Isso eu acho muito problemático, né? A gente pode discutir os motivos, a saída do Crespo, o torcedor não concordar com a forma como o Crespo saiu, e eu também não concordo, achei que era uma mudança totalmente desnecessária para o momento. Então o torcedor tem todo o direito de pegar no pé da diretoria, né, das pessoas que tomam decisões no São Paulo. Agora, o Roger não se colocou lá, né? Não foi ele que chegou chutando a porta e falou, não, esse cargo aqui é meu. Ele foi colocado lá, ele foi contratado, era um cara que estava no mercado, estava desempregado e assumiu o time e está fazendo um trabalho que eu acho regular, né? Não é brilhante, longe disso, mas também não é tão ruim quanto os torcedores fazem crer pelas manifestações constantes de insatisfação, de protesto. Enfim, e é curioso, porque os torcedores chamavam ele de burro, ele fez as alterações, 2 minutos depois o Caleri cruza para o Ferreirinha e o Ferreirinha marca. Agora, tem uma outra questão, né, Jairo? Eu acho que o técnico precisa ser... A gente tem que avaliar o trabalho do técnico, tem que sempre tomar muito cuidado e tentar ver a coisa sempre, né, numa perspectiva assim, macro, né, de analisar trabalho, capacidade de treino, de motivar atletas, de padrão de jogo e tudo mais. Agora, o técnico não entra em campo, né? Então, ontem o São Paulo teve a infelicidade do Lucas, a gente vai falar sobre isso também, né? O Roger colocou um cara que estava desde março sem jogar e o Lucas estava 100%, né, para fazer o retorno, para retomar, né, a carreira dele com o São Paulo, que tem sido também muito acidentada por lesões desde que ele voltou. E aí o São Paulo fica sem o Lucas. Depois das substituições feitas, o Alan Franco foi fazer número no ataque porque não conseguia acompanhar, né? Então ele estava fazendo sombra na saída de bola do Bragantino porque ele já não estava conseguindo correr. E o lance de empate do Bahia do segundo gol, uma falha do Rafael, né? Na verdade, uma falha generalizada do sistema defensivo do São Paulo, que permitiu o avanço dos jogadores do Bahia, permitiu o cruzamento do lado esquerdo, o Sabino afasta mal, e aí o Rafael, numa tentativa, acho, de agarrar a bola, acaba não conseguindo agarrar, ela bate na trave e sobra para o Eric. Então, assim, é preciso olhar para isso também. Quando a gente olha para o placar, o São Paulo não ganhou jogando como mandante, precisa ganhar, o trabalho do Roger não é brilhante. Acho justa a observação. Agora, olhando para a partida, eu acho que o Roger fez as alterações
que eram previsíveis, fez as mudanças, a mudança surtiu efeito com o gol do Ferreirinha, e o São Paulo teve a infelicidade das lesões e a falha individual do Rafael, que é algo que o Roger não consegue controlar.